muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois de uma semana que trouxe dados de inflação e números de setores como varejo, a agenda de indicadores no Brasil vai estar esvaziada nos próximos dias. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica de junho. A gente lembra que em maio, com o fim do impacto da safra agrícola, o indicador veio com uma retração de 2%. Para agora, o consenso Refinitiv prevê um avanço de 0,6% na comparação mensal. E o Banco Central divulgou agora há pouco o Boletim Focus. Não houve muitas mudanças em relação ao relatório da semana passada. Os economistas elevaram as expectativas de crescimento do PIB em 2023 de 2,26% para 2,29%. E também projetam um dólar mais alto para este ano, fechando a R$ 4,93. No cenário corporativo, a temporada de balanços do segundo trimestre entra na última semana. O Magazine Luiza, a Natura, a Localiza, a JBS e a BRF são algumas das empresas que divulgam resultados. Agora há pouco, a Embraer anunciou um lucro líquido de pouco mais de 279 milhões de reais no período, um aumento de 20% na comparação anual. O Inter teve lucro líquido de 64 milhões de reais de abril a junho, um salto de 300% em relação ao mesmo período de 2022. Resultado do banco surpreendeu as expectativas dos analistas. Com um calendário econômico mais fraco, as atenções se voltam para Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou encontro com as lideranças da casa e o relator do texto, Cláudio Cajado, nesta segunda-feira, às 7 da noite, para discutir o marco fiscal. A CNN, Cajado afirmou que vai defender a aprovação da nova regra do jeito que passou na primeira votação na Câmara, em maio, sem incluir as mudanças feitas depois pelos senadores. A apuração é da nossa analista Basília Rodrigues. Segundo Cajado, as alterações do Senado não seguiram critérios técnicos, mas políticos. Agora a gente fala de um assunto que está relacionado ao marco fiscal. O governo tem até 31 de agosto para apresentar o projeto de lei orçamentária anual de 2024. E nele tem que mostrar como vai cumprir a meta fiscal prometida, que é de tirar as contas do vermelho e zerar o déficit primário no ano que vem. Mas economistas consultados pelo site da CNN apontam que um orçamento depende de um aumento na arrecadação e esse orçamento, essa incerteza em cima do orçamento e do déficit para o ano que vem pode pressionar o dólar e comprometer o desempenho da Bolsa. E os juros futuros também podem subir mesmo após o alívio decorrente do último corte da Selic. Para a economista da Quineia Investimentos, Daniela Lima, o governo vai ter dificuldades de aumentar a arrecadação. Vamos ouvir. Desde o começo do ano, o governo já anunciou diversas medidas para buscar fontes de receita. Nas contas dele, essas medidas têm o potencial de arrecadar de 190 bilhões. Pelas nossas contas, com sorte, ele consegue arrecadar ali uns 90 bilhões no ano que vem. A dúvida é se esses 90 bi vão ser suficientes para ele entregar a meta de primário dele para o ano que vem ou não. Na nossa visão, não. O governo ele tem uma meta ambiciosa de 0% de déficit e esses 90 bilhões não serão suficientes para fechar a conta no ano que vem. Então, de duas uma, né? Ou o governo anuncia agora mais medidas de receita, né? Agora em agosto, quando ele for entregar o orçamento dele, ou ele vai ter que anunciar ao longo do ano para dar tempo de o Congresso aprovar e entrar em vigor no ano que vem. E quais são essas potenciais fontes de receita? Na nossa visão, o governo deve buscar nas empresas. Então, a gente espera o fim da JCP, provavelmente uma tributação de distribuição de lucros e dividendos, dentre outras coisas. Por isso, até a nossa postura mais cautelosa e tática com a Bolsa Brasileira nesse momento. Apesar de a gente ver o risco fiscal relativamente controlado no curto prazo por conta do arcabouço, na nossa visão, ele é crescente ao longo do mandato, porque os gastos continuarão crescendo. O governo cada vez mais, na nossa visão, vai ter dificuldade de aumentar a arrecadação, aumentando também ao longo do tempo esse risco fiscal. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao 12h25 com todas as atualizações do mercado de hoje.